Viemos abrir agora o Santo Livro de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 11, que nos diz assim a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e o Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Amém? Amém, Jesus? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E diga comigo assim: Senhor, eu vim neste santo lugar para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua palavra. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos diante de um grande acontecimento da época. Sabemos que o maior milagre operado por Jesus foi a crucificação, ele se render na cruz do Calvário. Porém, este milagre que nós vamos nesta noite descrever foi, depois deste, o maior milagre que Jesus já realizou na face da terra. E eu quero nesta noite dar tema a esta palavra: o Deus do improvável. Aqui nos conta a história, e a Bíblia relata acerca de um certo Lázaro. Por que a Bíblia fala acerca de um certo Lázaro? É porque a Bíblia nos revela dizendo de um outro Lázaro, que a Bíblia nos revela dizendo acerca dele, juntamente com um rico que andou sobre esta terra e teve 2 futuros distintos, aleluia, que não foram iguais. Estamos então a tratar aqui não de Lázaro, o mendigo,
Nós estamos a tratar nesta noite do Lázaro, o rico. A Bíblia então nos revela dizendo, aleluia, que Jesus tinha uma amizade peculiar com Lázaro, Marta e Maria. Diz a história, meus amados irmãos, que Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros da grande metrópole chamada Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do nosso Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Betânia, ela era uma periferia. Ali habitava então Nagai, que é a Súbia. A Bíblia chega a dizer que no hebraico Betânia significa casa dos pobres. Nesse lugar habitava então esse homem rico com suas irmãs Marta e Maria. Aleluia, Lázaro era um homem, meus amados irmãos, que era um homem rico, um homem que tinha condições financeiras. E por que escolher esta cidade para poder morar? Esta periferia, esse pequeno povoado. Diz a história, meus amados irmãos, que Lázaro, que no hebraico Eliezer, que significa Deus vai ajudar, este homem pertencia a uma seita, aleluia, Jesus, a qual cuidava da parte sociais. Esta seita eram os essênios. Eles, aleluia, ajudavam os pobres, as pessoas enfermas, os mendigos, os necessitados. E ele fazia parte então, aleluia, desta classe, aleluia, ajudando as pessoas que moravam na casa dos pobres, pessoas enfermas. Podemos observar então que por vezes o Senhor Jesus, ele saiu da grande metrópole, Jerusalém, e ele foi para a cidade, para a aldeia de Betânia, essa periferia. A Bíblia nos fala dizer que Jesus esteve ali, se alimentando na casa de Lázaro, com os seus discípulos, aleluia, dada a amizade que ele tinha com aqueles 3 que ali habitavam. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus também esteve ali para curar um certo cidadão que era leproso. Nos mostra então que esta cidade era onde convivia as pessoas de baixa sociedade, pessoas que não eram vistas pelo alto clero, aleluia, porque os fariseus e os escribas estavam mais preocupados com a sua fama, com a sua glória, em vez de ensinar a verdade divina, em vez de ir atrás dos pobres e necessitados. Por isso a Bíblia então nos diz, aleluia, que eles estavam naquela região para poder dar assistência àqueles que mais precisavam, aqueles que mais necessitavam. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que a casa de Lázaro, desse homem rico, compromissado, aleluia, com a palavra, compromissado, aleluia, com a lei divina de amar o seu próximo, sempre estava aberta para uma pessoa que estava precisando de alimento, de uma palavra amiga, alguém que estava precisando de um vento para poder colocar sobre as suas feridas. A Bíblia então nos revela então que Jesus, ele cria um vínculo extraordinário, aleluia, com esta família. A Bíblia nos revela dizendo até que certa feita Jesus aparece lá, aleluia, para poder almoçar. Lázaro não está lá, apenas Marta e Maria. Ao chegar, Marta está tão preocupada em poder receber, aleluia, o mestre dos mestres, aleluia, tão preocupada em receber a pessoa mais ilustre daquela época, que ela está preocupada em fazer o melhor alimento, aleluia, em poder dar um conforto àquele que vinha agora visitá-la. E mais Maria estava aos pés do Senhor para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra, porque onde tem palavra tem alimento, onde tem palavra tem pasto verde, onde tem palavra tem restauração.
dar uma passadinha lá, depois de exercer o seu ministério, para poder, aleluia, dar um abraço, aleluia, em Lázaro, e também abençoar Marta e Maria. Mas a Bíblia diz então que Jesus está longe agora. Jesus está além do Jordão, próximo aonde ele havia sido batizado pelo João Batista. Está exercendo o seu ministério. Quando, aleluia, chega uma pessoa para avisar a Jesus, a mando de Marta e Maria, que Lázaro, o seu amigo, a qual ele ama, estava muito enfermo. O que nos chama a atenção é que Marta e Maria não iam incomodar o mestre. Se fosse uma gripezinha, se fosse uma garganta inflamada, se fosse uma pequena febre, se fosse uma pequena infecção mediante a um ferimento de corte, aleluia, ela chamou Jesus, porque realmente o irmão estava extremamente enfermo. Eu acredito que aleluia, a febre era extremamente alta, aleluia, não passava, nem mesmo, aleluia, com águas refrigeradas, frias, aleluia, ele não estava melhorando, mas sim piorando, lhe faltava o apetite, aleluia, porque eu acredito que ele sabendo, aleluia, da missão do mestre, elas não me incomodaram o Senhor por uma pequena coisa, aleluia, dada a importância de dizer, aleluia, o teu amigo, a qual tu amas, Lázaro, está muito enfermo. Então pede para que Jesus venha até ele, para curar a enfermidade, aleluia, sabendo que quando Jesus chegava, não precisava meter a mão, retorcer a cabeça, pegar pelos cabelos para expulsar demônio, somente com uma palavra, a enfermidade ia embora, somente com uma palavra, Satanás ia embora, somente com uma palavra, a vida era restaurada. Aleluia! Quem tem o poder de Jesus é desta forma. Ele não faz muito barulho para expulsar demônio. Os demônios podem estribuchar, querer bagunçar na igreja. Com uma palavra de ordem, ele fala: capeta, pode parar de batalhar, pode parar de brincar. Aqui você não se cria pela autoridade de Jesus Cristo. Saia! E o diabo vai ter que ir embora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então a Bíblia nos revela dizendo que Jesus recebe aquela notícia e ainda permanece mais 2 dias naquele lugar. Para quem não conhece o mestre, talvez ele estava agindo de uma maneira indiferente ao pedido de Marta e Maria, que eram amigos, não eram colegas de bar, não eram colegas de faculdade, não era colega de trabalho, eram amigos. Aleluia. E nós vamos ver isso. A Bíblia então nos diz que Jesus, ele permanece mais 2 dias naquele lugar. E a Bíblia diz que depois de 2 dias, Jesus disse para os seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos ficam pasmados. Senhor, nós estamos correndo de lá, porque queriam te matar, queriam a tua cabeça, queriam dar cabo à tua vida, porque quando Jesus chegava, ele operava milagre, os invejosos se levantavam e queriam acabar com o ministério de Jesus, queria acabar com a vida de Jesus. É bem assim, onde Deus levanta lá no trabalho, onde Deus levanta lá na escola, onde Deus levanta lá no teu prédio, aleluia, pessoas com inveja para poder acabar com você. Eu quero te dizer que maior é aquele que está contigo
Aí Jesus disse assim para eles: não é 12 horas no dia, rapaz. Se alguém quer andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Que Ele é a luz do mundo, e aonde Ele chega, as trevas não prevalecem, as trevas não têm poder, as trevas têm que ir embora. Onde chega um servo e uma serva de Deus, que tem a palavra no coração, ele é cheio do Espírito Santo. E pode ter parede, pode ter porta, ai que assúbia, o diabo vê, porque ele é Espírito. Me recordo que certa feita, meu tio era casado com uma pessoa que caiu endemoniada, e um dia nós fomos visitar ele, e quando chegamos a uma distância de 20 metros, para entrar, aleluia, Jesus, no terreno dele, onde estava a casa, lá no nosso chama terreiro, aleluia, o diabo estava incorporado nela. Aí ele falou: agora você vai ficar alegre. Aí ele falou: mas por quê? Porque agora acabou de chegar o teu irmãozinho e o teu sobrinho, aleluia. Aí ele falou: agora você está preocupado, aleluia, eu não gosto deles. Entrando, meu tio chamou e falou: vem olhar, que ela está aqui endemoniada. Levantamos a mão de oração, o diabo começou a estribuchar e foi embora. Onde chega o homem, uma mulher com a autoridade de Deus, o diabo não fica. Aleluia. Ai, meu Deus. E aí, Jesus estava dizendo para ele: vocês não estão só, vocês estão aqui com a luz do mundo. Aleluia. E aqueles que são usados pela terra não têm poder contra mim. Aleluia. Aleluia. Jesus então diz: Lázaro está dormindo, vamos despertá-lo. Os discípulos dizem: se está dormindo, não corre perigo. Aleluia. Jesus diz: Lázaro está morto. Aleluia. Porque a crença daqueles que morreram em Cristo, eles não estão mortos. Glória a Jesus. Estão dormindo, repousando sobre esta terra. Paulo chegou a dizer, em livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, porque se Cristo ressuscitou, Deus é poderoso também para ressuscitar por meio de Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Tomé ficou preocupado. Se está morto, nós vamos morrer com ele. Tomé, sempre Tomé. Crentes que duvidam do poder de Deus, vivenciam em suas vidas o milagre. Aleluia. A porta aberta, vê Deus operar e usar muitas vezes da igreja para expulsar o demônio, para repreender uma enfermidade maligna, para repreender uma enfermidade incurável. Mas quando vem sobre ele e sobre ela, aleluia, alguma prova, algum vento contrário, ele já coloca dúvida no coração: será que vou passar? Será que vou conseguir? Será que eu vou vencer? Eu quero te dizer que com Cristo
a distância a qual devia percorrer até aquela periferia. Lázaro era um homem muito amado não somente por Cristo, mas pelas pessoas que viviam em Betânia. Um homem respeitado. E se aqui eu estou querendo dizer que ele pertencia a esta seita dos essênios, eram os diáconos do Antigo Testamento, pessoas que não eram reconhecidas pelo clero de Jerusalém, mas que fazia valer a pena aquilo que estava no Pentateuco, na Torá. Jesus disse: ama a teu próximo como a ti mesmo. Lázaro fazia isso juntamente com aqueles que estavam no mesmo propósito. Então, toda a comunidade de Betânia amava muito ele. Era um homem respeitado, um homem que tinha grande estima naquele lugar. Não era um Zé Ninguém, era um homem que fazia valer a pena dar a paz sobre ele. Shalom Adonai, aleluia. Jesus, sabendo então, aleluia, a distância que iria percorrer, sabia ele que Lázaro já estava morto, a ponto de declarar para os seus discípulos. Jesus, ele programa chegar após os 3 dias, que os judeus acreditavam que uma pessoa poderia voltar à vida, poderia ressurgir dos mortos, poderia ressuscitar. Jesus chega um dia depois, 4 dias, quando o improvável poderia não acontecer. Ele chega de uma maneira espontânea, tranquilo, aleluia, porque estava prestes a operar um dos maiores milagres naquela comunidade, aleluia. Jesus não operou em Cafarnaum, porque as pessoas eram arrogantes, não aceitavam a sua palavra, mas neste lugar, eles eram pobres de espíritos, mas cheios de Deus, e com o coração aberto, para ouvir a mensagem da cruz, para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir as verdades divinas. O coração estava aberto. É por isso que Jesus vai operar o maior milagre lá, nesta comunidade de pessoas humildes, simples, de pessoas à mercê da sociedade. Então a Bíblia diz que Jesus chega lá, não chega na casa de Maria, chega até Betânia. E de repente, Marta, ao saber que Jesus chegou, ela corre ao encontro do mestre, se ajoelha e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia! Glória a Deus. Imagina a emoção daquela mulher de rever um amigo próximo e saber que ele que curou leprosos, Aleluia! que curou os coxos, poderia curar o seu irmão se estivesse ali. Mesmo assim, Eu estava dizendo ao Senhor, se tivesse chegado dentro de 3 dias, meu irmão não teria morrido, porque
ele cria que até o terceiro dia poderia ressuscitar. E Jesus olha para ela e fala assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela, cheia de fé, mas se contendo, não quer criar expectativa, elevar a esperança. Diz: sim, Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Aleluia. E ela novamente usa fé. Mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, assim se fará. Aleluia. Aí Jesus entra em cena e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo assim: Marta, está aqui aquele que estava lá no princípio, que também ajudou a fazer um homem a sua imagem e semelhança. Está aqui Marta, que Isaías vai dizer no capítulo 43, verso 13: antes que houvesse eu sou. Está aqui Marta, o Logos de Deus, o dono da vida. Marta, se queime, o teu irmão há de ressuscitar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia. Então Jesus manda chamar Maria. Maria tinha ficado em casa. Ouviu que Jesus estava em Betânia, enquanto Marta saiu correndo. Porque Marta é uma crente desesperada. Quantas Martas não existem pelo mundo? Mesmo assim. Pessoas que nos ouvem agora através desta internet, que não podem fechar a porta, que já entra em desespero. E agora? Quando a enfermidade assola, já começa a ligar para meio mundo para entrar em oração. Desespero. Maria não. Maria está em casa, de luto, chorando, mas está esperando pelo chamado do Mestre. Aleluia! O crente, Maria, ele recebe o golpe e ele fica em espírito. Aleluia! Ela entra no espírito. Ela não dá o troco, não quer vida. Aleluia, as afrontas de Satanás. Não quer vida quando alguém quer suscitar a ira. Não quer vida quando a porta fecha. Não vai questionar a Deus. Não vai questionar a Jesus. Senhor, tu permitiu a porta fechar. Foi o Senhor que abriu, não. Ela fica em silêncio, em espírito. Aleluia. O ambiente onde ela está concentrado no espírito. E ela está atenta a ouvir a voz de Deus. Ela sabe que alguma coisa vai acontecer. Porque Deus jamais deixa o crente sem resposta. Glória a Deus. Meu Deus. Tem um hino que diz: quem chora para Deus tem resposta. Porque Deus não suporta ver a lágrima do crente. Maria só está chorando. Chorando. Jesus está em Betânia, mas Jesus não chegou em casa. Jesus está em Betânia, mas não mandou chamar. Ela está esperando, de repente, aleluia, Jesus, se alguém chamar, ela fala: o mestre te chama. Ela vai. Chega até Jesus, se prostra diante dele como Deus e Senhor, e diz: mestre,
se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. As mesmas palavras de Marta. Mas aquilo, a Bíblia diz que tocou Jesus. Dagai que a sofia. E Jesus se perturbou em espírito. A palavra se perturbar é se comover, ficar inquieto. Ele sentiu a dor daquela mulher. Ele sentiu, aleluia, o amor que sentia por Lázaro. E a Bíblia diz, e Jesus chorou. Aleluia. Imagine o Logos divino, o autor da vida, o Deus Filho, chorando, se compadeceu e viu a fragilidade do ser humano. Na eternidade ele vê o Pai, Dagai que andou com Manai, porque o Pai não projetou isso para o ser humano, para o homem. Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para morrer, mas para que tivesse a vida eterna. E agora ele está diante daquele que ele amava, que estava há 4 dias morto, gelado, aleluia, com agora o seu corpo em decomposição. E ele agora, ele se comove e chora. Porque ele vê a impotência do ser humano diante da morte. De um inimigo cruel. Que nenhum homem consegue se livrar dele. Grande ou pequeno, criança ou velho, terá que enfrentar o dia, a morte. E Jesus chora, a ponto daquela comunidade olhar para Jesus e dizer: olha como ele amava Lázaro. Aleluia. Eles reconheceram, aquela comunidade, que alguns deles haviam perseguido Jesus, falando: mas ele não podia. Ele que curou o cego de nascença, não podia ter vindo aqui e curado Lázaro, porque eles criam que somente o terceiro dia, irmãos. Havia uma crença entre os judeus que uma pessoa poderia ressuscitar no primeiro, segundo e até no terceiro. Depois disso não havia mais esperança. Glória a Deus. Não tinha mais o improvável. E Jesus fala assim: onde está Lázaro? Aleluia. Oh, glória a Deus. As pessoas que estavam ali ficaram atônitos. Ele quer ver a última vez o seu amigo. A Bíblia diz então que as irmãs direcionam o mestre aonde estava. Lázaro era um homem rico, e somente os ricos eram sepultados em uma rocha. Era escavada a rocha e era sepultado. Então nós temos que imaginar que devia ter túmulos naquele lugar, porque não era só o corpo dele que estava lá. O corpo dos seus antepassados, dos seus pais, também habitava lá. Quando Jesus chega, manda retirar a pedra, e Marta diz: Senhor, já faz 4 dias. Glória a Deus. Aleluia. Está cheira mal. Segundo a medicina, depois de 4 horas que o coração para,
as enzimas das células se abrem e começa agora a ir para todos os órgãos do corpo, e ela, que outrora ajudava na digestão, ela começa a combater todos os órgãos. As veias que carregam o sangue, elas murcham. O sangue, então, ele coalha. E depois de 24 horas, os órgãos começam a se deteriorar. Por isso o odor. E aí, quando nós falamos de velório, é diferente do povo judeu. O velório, ele começou a acontecer porque também as pessoas tinham a crença que a pessoa poderia voltar a viver, dado que antigamente a medicina não era avançada e não tinha os aparelhos tecnológicos como é agora. Não havia luz. Eram feitos apenas a iluminação por lamparina ou vela. E aí, quando alguém morria, velava-se o corpo dentro de casa. Como hoje acontece, aleluia, no interior, no Nordeste. Aqui, nós levamos o corpo, muitas vezes, para o cemitério. E para aqueles que servem a Cristo, a pedido da família, velam-se dentro da igreja. Mas, aleluia, as pessoas então, por não ter este aparato, elas colocavam um pai, a mãe, um ente querido, e aí enchia de vela o caixão, ou, aleluia, Jesus, uma rede onde a pessoa estava, e ali as pessoas ficavam ao redor, velando. Por isso que fala velar, porque havia velas ao redor, e as pessoas ficavam observando se aquela pessoa voltasse à vida. Fato é que já foram encontrados inúmeros caixões, que ao pegar os restos mortais, o corpo estava virado de lado, estava de bruço, aleluia, que havia, aleluia, arranhões e unhas na tampa do caixão, que a pessoa foi enterrada viva, voltou a viver e morreu. Isso é um fato. Minha irmã, quando estudava para ser perita criminal, ela estudou muito isso, e isso é uma verdade. Então, aleluia, Jesus, os judeus, eles faziam 2 velórios, 2 enterros. O primeiro era envolto em um lençol, e a pessoa era enterrada no primeiro túmulo, onde esta pessoa ficara vários anos, para que se decomposse todo o seu corpo e ficasse apenas os esqueletos. Pegava os esqueletos então, colocava em uma caixinha chamada ossário, e era levado então para o segundo sepulcro, o sepulcro da família, onde estavam os ossos dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós. E aí, a Bíblia nos diz que Jesus chega então, e nós sabemos que quando a pessoa morre, e estava nessa situação que eu acabei de dizer, porque Lázaro não estava morto 24 horas, Lázaro estava morto há 96 horas. Provavelmente os órgãos internos já haviam desmanchado. O odor é extremo. É por isso que no velório enche a pessoa, o defunto, de flores. Não é para ficar bonito, é para inibir o odor ou gases que a pessoa solta após a morte. 96 horas. Corpo de Lázaro já estava nesse estado. As veias coladas, o corpo inchado devido aos gases, cheirando mal, os órgãos internos se desfazendo.
Ele estava então envolto em 2 faixas. E somente João declara isso, dado o detalhe. Os demais evangelhos não citou, mas João faz questão, porque ele estava lá e era uma das testemunhas oculares. Aleluia, não quer dizer que os outros estavam errados. Não, os evangelhos só se completam deles. Alguns mais ricos detalhes do que o outro. E diz a história então que Jesus chega e pede para tirar a pedra. Marta diz para o Senhor: mestre, já faz 4 dias. Meu irmão já está cheirando mal. Ela acreditava que Jesus queria adentrar para aquele túnel para ir ver o seu irmão pela última vez. Porque é assim que um amigo faz. Quando chega atrasado no velório, aleluia, Jesus ele quer partir em retirada para ver pelo menos o túmulo onde foi enterrado o seu amigo. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e falou: Marta, tirai a pedra, Marta. Anai que a súvia. Os sentidos agora não existem mais. 96 horas não tem mais sentido de paladar, de olfato, de visão, de audição. Jesus então, ele primeiro ora ao Pai diante daquela multidão e diz: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouve. E não digo isso apenas por dizer, mas que todos creiam que todo o poder é dado ao Filho, e para que o Filho glorifique ao Pai. Aí Jesus, irmãos, aleluia, ele olha para aquele sepulcro que está aberto e ele diz assim: Lázaro, sai para fora. Aleluia, imagine o grito de Jesus, porque tem que percorrer aquele túnel, vai ter que entrar pelo ouvido de Lázaro, e quando entra na dimensão espiritual, aonde que está a alma? A alma está, aleluia, aqui embaixo, no paraíso, seio de Abraão, porque aqui estava Hades, o inferno, e também o paraíso. Aleluia, Jesus só havia, aleluia, Jesus, uma separação que era um abismo, mas estava aqui no seio de Abraão, porque depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus tirou os santos desse lugar e levou para a glória eterna, para junto do Pai. Aleluia, aleluia, e a verdade Eita, Rei da Glória. entra, aleluia, Jesus no túnel. A voz de Jesus, aleluia, entra dentro onde Lázaro está sepultado, atravessa a faixa, entra no ouvido, entra no mundo espiritual e chega lá no paraíso, no seio de Abraão. Lázaro, sai para fora. Lázaro olha e fala assim: eu conheço essa voz. Esta voz é do meu amigo. Esta voz é de Jesus Cristo. Aleluia, ele está me chamando. Ele está me chamando. Ai, ai, ai. Pai Abraão olha e fala assim: pode ir, meu filho. Ele está te chamando. Você não pode ficar mais aqui. Chamou, tem que ir. A palavra dele é uma ordem. Ele sai, aleluia, do paraíso, seio de Abraão, volta no corpo, o espírito de vida desce, entra dentro dele, e aquilo que é improvável começa a acontecer. Aleluia, as veias começam agora a suflar, enche no tamanho certo, o sangue agora, aleluia, Jesus começa a virar o estado que estava, aleluia, Jesus em massa, aleluia, coalhado, volta a virar estado líquido. As enzimas agora se reverte, e agora, em vez de combater e deteriorar o corpo,
tempo, aleluia, o coração que estava murcho, parado, aleluia, aquele que é a pomba da vida, começa a bater. Começa agora, aleluia, a segurar sangue, o baço volta à vida, o fígado volta à vida, os pulmões se enchem de ar, e agora Lázaro, que estava enrijecido, o corpo todo duro, aleluia, os músculos, aleluia, entumecido, começa agora, aleluia, a relaxar, e ele começa agora a se erguer da cama, faixa em volta dos olhos, os ouvidos estão tampados, mas ainda estão ouvindo suar. Lázaro, sai, sai, sai para fora, Lázaro, sai, sai, e volte a vida. E vem Lázaro andando, a naipe, a súfia, imagina a emoção de Marta e Maria, aleluia. O improvável aconteceu. Aquele que era o autor da vida estava agora dando ordem. A morte não poderia deter Lázaro, porque o autor da vida estava vivo. Imagina, aleluia, o espetáculo da morte, soltando Lázaro. Com esse daí eu não posso. Com esse eu não posso. Ai, que assunto. Que coisa tremenda. Lázaro vai percorrendo o túmulo. E Jesus está lá com a palavra de ordem, olhando, atento. Não precisou dar mais nenhuma palavra. Tem gente para expulsar o demônio, fica até pedindo, por favor, demônio, sai. Aleluia, aquele que tem Jesus no peito e a palavra no coração, só basta olhar para Satanás e dizer: Satanás, em nome de Jesus, saia! E ele vai embora, parte e adiante. Lázaro então sai para fora, andando ainda com aquelas faixas todas em seu rosto, as pessoas olhando e começaram a crer em Jesus. Ele fez o improvável, até o terceiro dia por dia, mas o quarto não, o quarto não. Quem é este homem? Este homem só pode ser o Filho do Deus eterno, o Logos divino, o Deus da vida, que nem a morte tem poder para barrar a palavra de ordem. Aleluia. Mas enquanto isso estava acontecendo, as pessoas iam tirando, aleluia, as faixas de Lázaro. A inveja não para, Satanás não para, Satanás trabalha, mesmo diante de um grande milagre. Satanás enrijece o coração de muitos, e é por isso que muitos que estão nos ouvindo aqui, por intermédio desta, aleluia, deste vídeo, nesta noite, Satanás tem endurecido teu coração, dizendo que não tem mais solução para a sua vida. Cristo é a solução da sua vida. Está dizendo para você que não existe mais esperança. Eu quero te dizer que Jesus é a esperança. Está dizendo para você que é melhor tirar a sua vida. Eu quero te dizer que o dono da vida está aqui e quer mudar a tua vida. É só aceitá-lo como Salvador da sua alma. Lázaro entrega agora as suas irmãs. Imagine a emoção de Lázaro de ver que o amigo estava ali. E quando
quando ele sabe que estava há 4 dias morto, e ele dá testemunho, eu estava no seio de Abraão, no paraíso. Quando entrou a sua voz naquele lugar, e todos os santos ouviram: Lázaro, sai para fora. O milagre foi tão extraordinário que a Bíblia diz que aqueles que perseguiam Jesus, parte deles, passaram a crer no Mestre e glorificaram a Deus. Outra parte, citada por Satanás, foram até o clero para dar testemunho do que Jesus havia feito. Eles ficaram aterrorizados, irados. Por quê? Porque agora que a fama de Jesus ia percorrer. Aleluia! Jesus fez o improvável. E a Bíblia diz que agora eles se iraram, se revoltaram e se reuniram para poder tramar a morte do Mestre, a ponto de tramar a morte de Lázaro, aquele a qual o Senhor havia ressuscitado, para silenciar e dizer que era mentira. Escute, eu quero te dizer que você não serve a um Deus qualquer. Aleluia. Que aquele que dorme em Cristo não perdeu a esperança. A esperança está viva. Está dormindo no túmulo, mas a alma está lá na glória, desfrutando, aleluia, daquilo que é mais extraordinário, a presença do nosso Deus. Ali a luz não apaga, porque Deus alumia os seus santos de dia e de noite. Aleluia, glória a Deus. Lá só é exaltação, só é louvor, só é glória, só alegria, só contentamento. Não há tristeza mais, porque a tristeza foi embora. Lá não é lugar de tristeza, também não há lágrima, porque Jesus já enxugou todas as lágrimas. Mas enquanto o teu corpo está aqui, não está no cemitério guardado pelo vigia, aleluia, está guardado pelo próprio Cristo. Porque quando aparece o filho do diabo para poder violar o túmulo de um servo e uma serva de Deus, Satanás já aparece do lado dele e fala assim: não toca. Nem assim você não pode tocar, porque se você tocar, o homem lá de cima te acaba com você, te fulmina com você, porque pertence ao homem lá de cima. Oh! Aleluia! Aleluia! Os filhos de Satanás pegam crânio de pessoas que já desceram a sepultura, que se viram ao diabo. Pega, aleluia, Jesus, caixa torácica, para poder fazer trabalho de macumba, para matar a pessoa de câncer. No céu ninguém toca, diabo não toca, inferno não toca, porque é guardado pelo lado da glória. Aleluia, glória. Vai permanecer como Tomé. Só crê para ver. A fé não se explica. Aleluia. A fé se exercita. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A fé se exercita. Se exerce ela. Não vai dar. Vai dar em nome de Jesus. Não vou conseguir. Eu vou conseguir. No nome de Jesus. Conta-se a história. Estou finalizando. Que alguém chegou para o ferro e disse: ferro, você é forte. Ele disse: eu não sou forte. Forte é o fogo que vem sobre mim, e quando ele vem, eu me derreto. Então ele chega até o fogo e diz: fogo, você é forte. Ele falou: não, eu não sou forte. Forte é a água, que quando vem sobre mim, me apaga. Então chega até a água e diz: água, tu é forte. Ele falou: não, eu sou forte. Forte é o sol, que quando bate em mim, eu me evaporo. Então chegou até o sol e disse: sol, tu é forte.
Falou, não sou forte. Forte é as nuvens, que quando chegam sobre mim, tampa todo o meu brilho. Aí chega até as nuvens e diz, nuvem, tu é forte. Ela falou, não sou forte. Forte é o vento, e quando vem sobre mim, me arrasta para bem longe. Então chegaram até o vento e disse, vento, tu é forte. Ele falou, não sou forte, porque quando eu vou para o meio dos montes, eles me barram. Chegaram até o monte e disse, monte, tu é forte. Ele disse, não sou forte. Forte é um homem que vem com todos os seus maquinários, constrói ferrovias e rodovias. Então chegaram até um homem e disse, homem, tu é forte. Ele disse, não sou forte. Forte é a morte, porque quando vem sobre mim, me tira o fôlego de vida. Chegaram até a morte e disse, morte, então você que é forte. Ela falou assim, eu sempre imaginei que eu era forte, mas cerca de 2000 anos atrás surgiu um meigo nazareno. O ano era 33 do seu nascimento. Foi crucificado no Gólgota. E depois de 3 dias, achando eu que eu tinha vencido, ele ressuscitou. Ele é forte. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! A este Jesus que você entregou a sua vida. Então descanse em paz, porque a qualquer momento o improvável vai acontecer. Creia! Então somente. Amém. E amém, Senhor Jesus.